curiosidade, Nini, você mora em Londres, né? Lá na Inglaterra, teve o caso, por exemplo, da J.K. Rowling, né? Que ela, inclusive até hoje, é muito atacada nas redes sociais, chamada de transfóbica. A J.K. Rowling, para quem não sabe, é a autora da série de livros do Harry Potter, Aham. né? Escritora best-seller, famosa mundialmente, só que e sempre foi de esquerda, ela se considera inclusive feminista, mas é Feminista. atacada pelo próprio movimento ali trans, essa parte mais woke trans lá, que também briga com as feministas. É uma loucura também Porque isso, ela, né? nesse caso da Imani Khelif, por exemplo, ela se posicionou contra, ela se posiciona a favor Sim, das mulheres no esporte, por sim. exemplo, e ela é ameaçada de morte, inclusive, né? Como é que tá isso lá na Inglaterra? Porque a gente ouve Ela muito segue falar isso ameaçada. aqui, mas a gente não sabe como é que tá Tudo começou com avançado. um tweet que ela postou por causa de uma que hoje é diretora de uma associação chamada Sex Matters. Essa mulher ela foi demitida, ela foi discriminada por causa da sua crítica de gênero. E a J.K. ela postou um tweet falando: veja, se relacione com quem você quiser, se identifique com o que você quiser, seja quem você quiser, mas não force essa crença sobre as outras pessoas ou não tente destruir os direitos dos outros grupos apenas para validar, para se sentir validado nessa sua crença pessoal. O estopim foi isso. A vida dela se tornou um verdadeiro inferno do dia para a noite. E aí o problema se aprofundou um pouco mais quando um homem que, novamente, um autoginéfilo, um homem casado com um filho que mais tarde na vida resolveu viver como mulher. Um jornalista, ele resolveu viver como mulher e assim, você olha para você ver claramente que é um homem, porque se você faz a transição muito tarde, você não consegue feminilizar os seus traços. É por isso que eles querem tanto fazer o mais rápido possível antes da puberdade, né, para serem mais, digamos, passáveis, né? E ela sempre se pronunciando a favor dos direitos das mulheres e ela tem um abrigo, ela mesma foi vítima de violência doméstica, então ela fundou um abrigo para mulheres, para acolher mulheres. E esse homem achou um absurdo que o abrigo dela só aceitava mulheres. Então isso se tornou uma guerra pública, brigam até hoje. A J.K. Rowling é hilária, ela é engraçada de rolar de rir. É um talento inacreditável dela para escrever, todo mundo já conhece, mas o toque, o sarcasmo no ponto, os posts dela são incríveis, são divertidíssimos. E ela está sempre confrontando esse homem, porque ele quer ser aceito, reconhecido como mulher, e ele acha um absurdo da parte dela não permitir que, por exemplo, homens participem de esportes femininos. Então, assim, ela é atacada até hoje. A mídia vilifica muito a J.K. Rowling, certos ramos da mídia, né? Vilifica, como The Guardian, por exemplo, vilifica o tempo inteiro. Mas ela segue muito firme. E eu acho que ela é uma voz importantíssima, porque ela poderia estar tomando champanhe na sala de casa. Ela não precisa disso. Não, ali é Ela não dinheiro precisa disso. Já divulgaram o endereço da casa dela na rua, numa online. Né, e foi uma coisa muito séria, já ameaçaram ela de morte, ameaçam o tempo inteiro, ameaçam a filha dela. Isso é uma das coisas que a turma do amor faz muito, né, ameaça de morte. Eu sou ameaçada de morte, agressão e estupro o tempo inteiro. Né? É interessante... Mas é uma morte do bem. É claro. Claro que é. Pela O causa estupro do certa, amor. pela causa certa, a gente pode ser intolerante, né? Que é um paradoxo do Karl Popper, que foi o tutor de George Soros, inclusive. Ele fala muito isso sobre que é preciso ser intolerante com os intolerantes para criar tolerância. Olha que surto. É o tal do Surto. você merecia ser estuprada para você entender como eu me sinto. É uma loucura. Justificável. Se for pela causa que eles consideram certa, é justificável todo o mal. E é interessante que mesmo os xingamentos são extremamente sexualizados. É por isso que eu bato na tecla que transexualidade é um impulso sexual mal direcionado e eu dou as mãos para o pesquisador Ray Blanchard, porque eu também acredito nisso. Mesmo os xingamentos deles são super sexualizados. Então, quando eles escolhem xingar, eles escolhem os xingamentos mais degradantes com conotação sexual. É interessantíssimo.
Por exemplo, eles falam muito de estuprar. Eu espero que uma mulher trans te estupre na rua. É interessante que nessa hora a pessoa não tem disforia com seu próprio órgão. Nessa hora usa o seu próprio órgão como um mecanismo de um instrumento de poder para causar medo, pavor na outra pessoa. Né? E tudo isso porque alguém pensa diferente. Sim. Ou porque a pessoa não aceita ela ser daquele jeito que ela inventou.